Olá, muito boa tarde. Estamos de volta no Show da Tarde, ao vivo, para a grande Florianópolis, através do canal 23 da NET, e também através do site primetv.com.br. Você poderá assistir o programa ao vivo onde você estiver, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Muito obrigado a você que nos recebe na sua casa, obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, sempre aqui no Show da Tarde, ligadinho no Show da Tarde, de segunda a sexta-feira, das 12 às 2 da tarde. É sempre um prazer, é sempre uma alegria fazer uma entrevista aqui. Eu te convido também hoje, logo mais às 18 horas, estarei na Rádio Mais Alegria também, fazendo uma bela de uma entrevista. E agora eu vou entrevistar um empreendedor. Eu sempre gosto de entrevistar empreendedores que são pessoas corajosas, porque para empreender no Brasil tem que ter coragem, e isso é muito bom. O Brasil passou por uma fase complicadíssima na economia, mas os empreendedores foram aqueles que deram suporte para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Eu estou recebendo agora para entrevistar Edson Fabiano. Ele é um jovem empreendedor da EF Instalações Elétricas e Climatização. Seja bem-vindo, Edson. Boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde. Sempre um prazer a gente entrevistar um empreendedor. E você está empreendendo numa área que realmente é fundamental, né? É uma área de serviço. Então fala um pouquinho da tua empresa. Sim, a gente começou com instalações elétricas em 2015. Estamos atuando aí no mercado. E nesse meio tempo começamos a trabalhar com climatização, né? Residencial, predial, comercial. E isso é uma área que está crescendo bastante, né? É uma área que tem bastante demanda, né? Porque o ar-condicionado hoje em dia já ninguém vive sem, né? Então tem bastante, é um mercado que tem mercado amplo. É uma área que não foca só no ar-condicionado, foca geral, entendeu? E é uma área que a gente pretende se aprofundar mais, atender empresas maiores. E é o nosso foco, né? Essa área de serviço é muito importante, principalmente essa área sua, que é a parte elétrica de instalação, climatização. É um serviço que todos nós precisamos em algum momento. Às vezes a troca de uma lâmpada, a troca de uma fiação, e principalmente agora, né, como você falou que mudou também a parte de climatização. Já estamos chegando no verão, o verão está praticamente já instalado, né, logo está chegando, mas independente da data prevista, ela já está bem quente. E nesse período se usa muito o ar-condicionado. E o aparelho ar-condicionado existe uma norma de limpeza, e às vezes as pessoas não sabem. Isso a gente já li algumas vezes, que às vezes o ar-condicionado, dependendo da falta de manutenção, ele pode até matar as pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco a importância do ar-condicionado e quais os cuidados básicos a pessoa deve ter com o ar-condicionado. Hoje em dia o que a gente vê muito é o pessoal não fazendo a higienização do seu aparelho. A higienização do aparelho, no meio tempo que ela vai economizar energia, vai livrar a tua família, o ambiente de quem estiver usando de bactérias, fungos, principalmente a bactéria Legionella, que é a bactéria que dá pneumonia. É uma bactéria que se instala dentro do ar-condicionado. Então, por isso que a higienização do ar-condicionado ela é uma coisa que tem que ser feita no mínimo uma vez por ano, residencial, ou de 6 em 6 meses, locais que tem bastante concentração de pessoas. Então, o recomendado no mínimo uma vez ao ano ou 6 meses para se fazer uma manutenção? Isso. E como fazer essa manutenção? O próprio usuário, o próprio proprietário tem como fazer isso? Ou demanda um serviço? Ele é muito fácil fazer a manutenção? Como que funciona? Não, é o seguinte, tipo, o cliente, o usuário, ele pode estar fazendo a limpeza daquele filtro que tem no aparelho. Esse ele pode acompanhar, ergue a tampa do aparelho, ver como é que está ali o estado, pode limpar com uma escovinha ou em água corrente. E a nossa empresa, o que a gente faz? A gente tem duas opções. Ou desmonta a máquina do local,
leva para a rua, desmonta tudo, faz uma preventiva ou faz a limpeza no próprio local. A gente coloca uma bolsa embaixo do aparelho, a gente desmonta as carenagens, a máscara do ar-condicionado, desliga ele da rede elétrica para não ter nenhum risco. A gente aplica um produto próprio para ar-condicionado, deixa ele agindo e a gente vai fazendo a limpeza das carenagens, das outras peças, né? Depois a gente volta, depois de uns 20 minutos, faz o enxágue. A gente tem uma vapezinha que é própria para a higienização de ar-condicionado. A gente faz esse enxágue, tira toda essa sujeira. E por último a gente aplica um produto para dar o perfume e tirar qualquer vestígio que possa ter ficado de alguma bactéria, algum fungo. Fica uma limpeza bem profissional. Maravilha, eu estou entrevistando o Edson Fabiano. Podemos acompanhar também as imagens ali na tela, que você está vendo do trabalho que ele faz. Se você quiser falar a respeito daquelas imagens ali, Edson, fica à vontade. Ali a gente tem um filtro, que é as telinhas que tem lá no ar-condicionado. Parte interna, né? Parte interna ali. Abrindo a tampa, a gente vai ter acesso nesse filtrozinho ali, ó. Esse ali é um caso que o cliente não limpava os filtros. Esse ali é o cliente mesmo pode fazer todo mês, é só erguer a tampa e ver o estado que está. Se estiver muito sujo, pode limpar, né? Não é uma higienização completa, né? Mas já ajuda, né? Ali, como podemos ver, é uma instalação que foi mal dimensionada. Era um quadro elétrico que estava dentro de um banheiro, pegando umidade. Aí deu um curto-circuito, a gente foi lá e refez, mas a gente fez conforme o bolso do cliente, né? Isso é um problema sério, né? É o tal do amadorismo, né? As pessoas às vezes não querem gastar um pouquinho mais, que é aquilo que é necessário, procurar um profissional, a exemplo do Edson Fabiano da EF, Instalações Elétricas e Climatizações, e acaba fazendo um serviço até perigoso, né? Você vê, essa imagem que você falou, ficava dentro de um banheiro, pegando umidade. Você vê, olha só, às vezes leva um gasto muito maior do que fazer uma coisa correta, né, Edson? Sim, esse ali a gente teve um chamado que estava sem energia na residência, né? Aí são 4 casas ligadas naquele quadro ali. E o quadro ficava dentro do banheiro. E esse quadro não tinha nenhuma tampa de proteção. Ficava exposto ali. Se colocasse o dedo ali, podia ganhar um choque elétrico e levar até a óbito. Olha só, cara, que coisa mais maluca. E você comentou a respeito da manutenção do ar-condicionado, que às vezes tem que desmontar e tirar e para fazer uma preventiva. Eu te confesso que eu nunca vi alguém fazer isso. Eu já vi as pessoas fazerem a manutenção que você comentou, tirar filtro e tal, mas essa da pessoa realmente fazer uma manutenção como ela deve ser feita, infelizmente eu ainda não vi. E isso posso te falar tanto na parte residencial como nas empresas, que como eu trabalhava em órgão público, trabalhei mais de 30 anos, e eu te confesso que eu nunca vi fazer isso. Eu via o pessoal fazer limpeza de filtro, mas essa parte eu acredito que é interessante, né? Você fazer uma desmontagem, limpar, geral, né? Isso a gente fala, né? A diferença do bom profissional e da pessoa que vai lá só pra tapear, né? A gente vai lá e realmente faz o serviço da forma que tem que ser feita, né? Deixa o ar-condicionado funcionando como se tivesse tirado da caixa. A parte elétrica, a gente sabe que o consumo de energia, hoje as lâmpadas, os aparelhos eletrônicos, é o grande vilão do consumo de energia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre hoje as instalações elétricas, sobre as lâmpadas, sobre até mesmo os ar-condicionados, os aparelhos hoje, que apesar ainda são consumidores, por exemplo, o chuveiro elétrico, mas mudou bastante esses equipamentos, né, Edson? Sim, hoje em dia a gente tem os equipamentos convencionais de ar-condicionado e agora tem uma grande demanda que está tomando conta do mercado, que é o ar-condicionado inverter. Ele é um grande aliado para economizar energia elétrica, né? O custo dele em si é um pouco mais caro, mas com o tempo ele se paga. Que ele é uma máquina que ela fica sempre ligada, né? Diferente da convencional, né? A convencional ela liga, gela o ambiente, a hora que chega naquela determinada temperatura, ele desliga. O inverter não, ele pediu, vamos supor, 23 graus no ambiente, ele vai gelar 23, a hora que ele chegar no 23, ele não vai desligar lá na rua. Ele vai trabalhar numa rotação, o motor, já diz o nome, inverte, ele vai trabalhar invertido, né? Ele vai trabalhar numa frequência menor, o compressor vai trabalhar mais lento só para manter aquela temperatura, entendeu?
A diferença do convencional. O convencional é como se fosse um carro. Tu ficar ligando e desligando. Aí é onde gasta mais. Porque quando tu liga qualquer motor elétrico, ele chega a 8 vezes a corrente nominal. Vamos supor, se um ar-condicionado ele é 5 amperes, na nominal ele vai chegar a 40 amperes. Então no inverter tu não vai ter isso. No momento que tu ligou o aparelho, ele vai trabalhar sempre. A não ser que tu desligar lá no controle, entendeu? Ele vai sempre ficar trabalhando só mantendo aquela temperatura. Então essa é uma tecnologia que está ganhando conta do mercado, né? Maravilha, estou entrevistando o Edson Fabiano, empreendedor da área de serviços, instalações elétricas e climatização. Edson, você só faz a manutenção ou você também instala um aparelho novo, se a pessoa precisar? Instalamos, a gente trabalha com instalação, manutenção e higienização do aparelho. Então completo, né? Completo. Completo, maravilha. E a nossa instalação é a instalação conforme ele pede o manual do fabricante, né? Porque tem todos os quesitos ali para não ter a perca da garantia, né? A gente instala conforme pede o manual. Porque a maioria dos aparelhos eles são instalados com uma metragem de tubulação muito pequena. Então isso para o fabricante ele já implica na garantia. Então a gente trabalha sempre conforme pede o manual. Se o manual pede de uma forma, tal modelo, a gente faz daquele jeito. Se o fabricante pede de outra forma, a gente faz da forma que ele pede, entendeu? Para tipo não, porque se vamos supor, tu vai lá e instala um ar-condicionado novo. O cliente vai lá, usa uma semana, depois de uma semana ele deu um problema. Se ele não tiver dentro do que pede no manual, a primeira coisa que o fabricante, quando mandar um técnico da empresa deles ir lá ver a máquina, ele vai dizer não, ele vai alegar que a instalação não foi feita dentro do padrão. Aí vai acarretar na perca da garantia. Aí quem vai ficar com prejuízo é o cliente. Por isso que hoje em dia a nossa área está muito defasada. Porque tipo, tem o profissional que trabalha só com isso no dia a dia e tem o profissional que não é profissional. É aquele profissional que trabalha em outra área, em outro período, e nas horas vagas dele, ele pega, tem umas ferramentas, vai lá e faz a instalação do ar-condicionado. Então tá até passando as imagens dos ar-condicionados, já bem, né, moderno. E esses aí já são dos modernos, não? Aquela imagem ali ou já é do tradicional? Não, esse ali ainda é tradicional, ele é um né? convencional da Consul. Ah, tá certo. Edson Fabiano, o empreendedor, a sua empresa hoje está sediada onde? Passa o seu contato para quem está nos assistindo, que a intenção do Show da Tarde justamente é apresentar a tua empresa, divulgar a sua empresa. Esse é o papel do Show da Tarde, né? Sim. Dar vozes para os empreendedores da Sim. nossa região. Atualmente a gente atua em Biguaçu, o endereço é Rua Afonso Bacégio, 679, bairro Jardim Janaína. Então, quem quiser te contratar, é só entrar em contato através do WhatsApp, tem um número que deve estar passando na tela ali. E você faz um orçamento sem compromisso. Como funciona o seu pré-serviço, antes de começar um serviço? O orçamento a gente não cobra, é gratuito. A gente vai até o cliente, faz o orçamento. Se fechar, a gente passa a lista de materiais. Caso não fechar, a gente Desconsidera o pronto, orçamento, passa para outro. Passa para outro. Você atende toda a Grande Florianópolis? Toda a Grande Florianópolis. Maravilha. Você tem uma equipe contigo lá da tua empresa? Atualmente trabalha eu e um funcionário. Maravilha, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho da parte de instalação elétrica, né? É um grande vilão que nós já comentamos. Hoje, as pessoas ultimamente estão trocando as instalações antigas por ela nova para economia de energia? Sim, a maioria troca, mas a maioria acha que não é importante. Acha que não vai mudar em nada, entendeu? Mas é de grande importância, porque uma instalação elétrica, dependendo se foi bem feita, é em torno de 15, 20 anos que dura uma instalação, né? E outra porque, vamos supor, antigamente a gente tinha uma baixa demanda de equipamentos, né? Antigamente um chuveiro era 3.000 watts, 4.000 watts. Hoje em dia a gente tem chuveiro até de 8.000 watts. Aí, tipo, o pessoal tem a mesma instalação velha lá, vai lá na loja, vê um chuveiro novo. Ah, esse chuveiro, o vendedor faz aquela propaganda, que esse chuveiro é turbo, a água sai mais quentinha. Aí o cliente a pessoa vai lá, compra e muitas vezes chama a gente para instalar. A gente chega lá para instalar, a fiação que está lá, o condutor que está lá na caixinha, não é apropriado para instalar aquele equipamento. Porque no caso a tecnologia avançou, mas lá na casa do cliente ainda está a instalação feita da forma antiga, fiação fina, que era para a demanda daqueles equipamentos antigos, né? Por isso que é a importância de fazer a renovação no sistema elétrico, né? Fazer circuito independente para chuveiro, para torneira elétrica. Maravilha, maravilha.
Então, muito bem, eu entrevistei aqui o Edson Fabiano, empreendedor da parte elétrica, climatização. Edson, é sempre um prazer a gente entrevistar os empreendedores. Hoje você deu uma bela de uma informação para todos nós. Então, quem quiser te contratar, já tem o telefone na tela, é só entrar em contato com o Edson, a EF Empreendimentos, lá da parte de serviços elétricos. Edson, muito obrigado. O Show da Tarde agradece a sua preferência pelo nosso trabalho aqui. Muito obrigado. A EF Instalações agradece a oportunidade. Podemos estar aqui mostrando nossos trabalhos. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado por esse momento. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. E eu te convido a não sair daí. Na sequência, teremos mais uma entrevista. Muito obrigado.